A graça e a paz a todos nossos irmãos. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, o primeiro milagre apostólico, a cura de um coxo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. Pedro e João, meus amados e queridos irmãos, eram apóstolos de Jesus Cristo e eram homens simples, muito simples, porém homens de oração. A oração, ela transforma o mundo. A oração, ela é a chave da vitória. A pessoa que vive em oração, o servo do Senhor que vive em oração, ele é capaz de transtornar o mundo. Quando Paulo andava naquelas regiões, eles diziam: esses homens que transtornam o mundo chegaram até nós. Então diz a palavra do Senhor que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Então era 3 horas da tarde, a hora nona. Então eles subiam ali para fazer ali a sua oração. Eram homens de oração. E ali diz a palavra do Senhor que trazido um homem, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe, ele era coxo, aquele homem. Então todos os dias aquele homem punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então ali aquele homem ficava ali na porta do templo Formosa, pedindo esmola ali às pessoas que entravam ali. Então chega ali Pedro e João, o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Então aquele aleijado, ele pede uma esmola, ele pede ali uma ajuda financeira ali para Pedro e João. A resposta é, e Pedro com João, fitando os olhos nele, diz: olhe para nós. E olhou para eles. Então aquele cônjuge, ele olha ali para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Então aquele aleijado, ele esperava receber dinheiro. Ele esperava receber dinheiro. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro e João, eles eram homens financeiramente pobres. Eles não tinham prata e nem ouro, mas eram homens cheios do poder de Deus. Irmão, quando você compara os crentes primitivos, quando você compara esse texto bíblico com esses milionários dos últimos dias, é uma vergonha, Porque os apóstolos de Jesus, eles eram homens pobres, eles eram simples, eles não tinham prata, eles não tinham ouro. Hoje esses homens enriqueceram, hoje eles têm avião, hoje eles têm fazendas, hoje eles têm Ferrari, hoje eles andam de carro zero.
de Corolla zero, de Honda Civic zero, de carros de 300 mil reais. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Esses marqueteiros do evangelho se enricando em cima das pessoas. Eles estão enricando em cima do povo humilde. Eles estão enricando em cima do pobre trabalhador. Então, quando você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, quando você olha para o texto bíblico e você olha para esses homens, dá nojo, dá vergonha desse sistema corrupto, salteador e ladrão que está nesses últimos dias. Esse evangelho da prosperidade, essa teologia da prosperidade, um evangelho salteador, ladrão, que está salteando e roubando o povo humilde. Totalmente diferente das instruções de Jesus, meus irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, no capítulo de número 10 de Mateus, é exatamente o que vai dizer aqui Atos. Pedro e João, eles eram homens simples, pobres, que não tinham prata e nem ouro. Só que eles eram homens cheios do Espírito, eles tinham a glória de Deus. Pedro e João ali disse: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós somos pobres. Em outras palavras, nós não temos dinheiro. Aquele paralítico, talvez ele era mais rico do que Pedro e João, porque ele estava na porta do templo e automaticamente as pessoas davam dinheiro a ele. Então aquele paralítico, ele poderia dar dinheiro para Pedro e João, porque ele tinha dinheiro, porque ele estava ali pedindo esmola. Mas Pedro e João disse: nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Hoje, esses homens hoje é ao contrário. Esses milionários hoje aí têm fazenda, tem jet ski. Hoje eles têm aí Ferrari zero, avião. Só que hoje eles têm prata, hoje eles têm ouro. Eles saquearam o povo, eles roubaram o povo, estão milionários. Só que eles não têm o poder de Deus. Eles não podem dizer como Pedro e João a um paralítico: levanta-te e anda em nome de Jesus. Eles não podem dizer isso. Eles têm prata, eles têm ouro, mas eles não têm o poder de Deus na vida deles para mandar um paralítico levantar e andar, meus irmãos. Então Pedro e João, eles eram homens simples. Exatamente o que está escrito em João 10. Aliás, em Mateus versículo 10. Quando Jesus ele faz a comissão, ele envia os 12 apóstolos e Jesus dá a recomendação no versículo 8. No versículo 7, indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Meu amigo, o evangelho é de graça. De graça você recebe, de graça você dá. Você não tem que vender o evangelho como faz esses marqueteiros, ladrões, salteadores do evangelho. Eles vendem o evangelho é de graça, é totalmente de graça. Você não tem que pagar nada para receber bênção, meu irmão. Abra os teus olhos. Fica aí dando o seu dízimo, as suas ofertas para receber bênção. Fica aí comprando pedaço no céu, comprando vassoura ungida, comprando caneta ungida para passar em concurso. Pare com isso, deixe de ser enganado. Fica aí dando o seu tudo, dando a sua casa, o seu carro, o seu salário para ser abençoado. Meu amigo, você não tem que pagar nada para receber as bênçãos de Deus. A Bíblia está dizendo: de graça dai, de graça recebei. Versículo 9, não possuais ouro nem prata, nem cobre em vosso cinto. Exatamente, Pedro e João, eles não tinham nem ouro e nem prata. Eles eram pobres, eles eram pessoas simples, era homem trabalhador. Hoje, esses saqueadores, esses mercenários, esses lobos devoradores e vorazes, eles não querem trabalhar, eles querem saquear o povo. E o povo tem que parar de sustentar esses bandidos marqueteiros do evangelho. É muita bandidagem, meus irmãos. Estamos vivendo em crise, o nosso país está em crise. O povo mal dá conta de comer. Seu salário dá mal para fazer uma compra para comer.
para pagar a conta de energia e de água, e ainda vem esse salteador e te arranca tudo, arranca a tua lã, lamba os teus ossos. São cães gulosos que estão aí saqueando e roubando o povo. São diferentes de Pedro e João, que não tinha prata e não tinha ouro. É o que está dizendo aqui, ó. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Isso é uma recomendação de Jesus. Irmão, dá uma vergonha. Dá uma vergonha, meus amados, de ver esta igreja atual de Laodiceia e compará-la com a igreja primitiva da era aqui apostólica. É uma vergonha, meus irmãos. Era uma igreja, a igreja apostólica era uma igreja abençoada, era uma igreja cheia do poder, cheia da glória, e a Bíblia diz que não havia necessitado entre os irmãos. Hoje você vê essa igreja milionária, essa igreja boiadeira, essa igreja que tem jato, essa igreja que tem Ferrarizera. E você vê pessoas passando fome dentro dessas igrejas. Isso é uma vergonha. Isso é revoltante. Isso é revoltante. O Senhor Jesus, ele vai vomitar esta igreja na sua vida. Ele vomita essa igreja de Laodiceia quando ele vier arrebatar a igreja de Filadélfia. Meus amados, nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós estamos vivendo em dias em que a igreja de Cristo tem sido bombardeada por heresia. A igreja de Cristo tem sido bombardeada por esse maldito evangelho da prosperidade, por essa mentira. A igreja de Cristo tem sido bombardeada com essa teologia falsa, satânica do pós-tribulacionismo. Que estão dizendo aí que os crentes vão ser decapitados, que estão aí aterrorizando a igreja aí, com as guilhotinas aí. Não, meu amado, o crente fiel, o servo de Deus fiel, ele vai ser guardado. Ele não vai ser decapitado em guilhotina. Você não tem que preocupar com isso. Você tem que se preparar. Você tem que se consagrar. Você tem que vigiar. Porque o arrebatamento está iminente. Nós estamos chegando aí nos 70 anos de Israel. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós estamos aí caminhando aí para a Páscoa judaica, para a festa da primícia. Nós já estamos na primavera judaica. E nós não sabemos o que pode acontecer, meus irmãos. Nós temos que estar atentos, porque está muito próximo. Então eu queria trazer essa palavra nesta manhã. Pedro e João eram homens simples, mas cheios do Espírito Santo. Não tinha prata, não tinha ouro. Eram homens pobres, mas tinha poder de Deus na sua vida. Hoje esses marqueteiros aí são milionários, eles têm prata, eles têm ouro, têm carro do ano. Hoje eles têm fazenda, têm jet ski, têm avião, têm Ferrarizera, têm contas milionárias nos bancos, têm patrimônios milionários, mas eles não têm o poder de Deus. Eles têm tudo, mas não pode dizer para um paralítico, levanta-te e anda em nome de Jesus. Eles não têm poder para isso, porque são cães gulosos, que estão saqueando e roubando o povo sem misericórdia. E o povo é mais errado ainda, porque o povo sustenta esses bandidos. O povo sustenta esses marqueteiros do evangelho. E Paulo deixa muito claro, quem não quer trabalhar é bom que não coma também. Meu irmão, se você não quer trabalhar, deixe de comer. A Bíblia diz assim, ó, que nós temos que trabalhar dia e noite para não ser pesado aos nossos irmãos. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê a vitória, nos ajude nesses dias tão difíceis. Tá difícil, meus irmãos. Viver nessa terra tá muito difícil. Mas nós precisamos de estar firme, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.